Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, gente, tudo bem? Este é o 10º episódio do TuboCast. E como temos uma enxurrada de informações falsas, e por causa da gravidade da situação sanitária no Brasil, vamos falar novamente sobre a Covid. Oi, Júlio, tudo bem com você? Tudo bem, Guto. E por aí, como é que você tá? Tudo bem, né? Apesar dos pesares, estamos indo. O Brasil passou a marca de 1 milhão de casos de Covid-19 e o número de mortos ultrapassa 50 mil. São vidas, pessoas perdidas, mães, pais, filhos, amigos, parceiros que se foram para sempre. O número deve ser ainda maior, uma vez que o Brasil é um dos países que até agora menos testou para a doença. Também enfrentamos um aumento anormal de síndrome respiratória aguda grave, que segundo o sistema do Infogripe, é 12 vezes maior do que o mesmo período do ano passado. Além disso, enfrentamos tentativas de algumas autoridades de maquiar ou não informar com transparência a realidade da crise sanitária. O sistema Infogripe, por exemplo, parou de ser atualizado pelo governo federal. E dentre as prefeituras de capitais, Curitiba é uma das menos transparentes na gestão da crise, segundo a Transparência Internacional. A pandemia de Covid-19 é uma pandemia em curso de SARS-CoV-2, uma doença sistêmica aguda causada pelo chamado novo coronavírus. A doença, que pode se tornar grave, foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado apenas em 31 de dezembro. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica. Para falar sobre tudo isso, estamos recebendo novamente o Dr. Edu Ditzel, médico infectologista que tem trabalhado diretamente na linha de frente e tem lidado com a doença e suas causas. Nós o recebemos no episódio 8, quando conversamos sobre os estudos para a vacina do HIV. Tudo bem com você, então? Tudo certo, meninos. Tudo dentro do possível, né? Como que tá o trabalho? Tá muito difícil? Olha, eu digo para você que a intensidade de trabalho praticamente desde fevereiro tá uma loucura. A gente recebeu uma pergunta de um ouvinte sobre o programa anterior que você participou. Ouvi falar que a longo prazo o HIV tem consequências neurológicas mesmo quando tratado. Isso é verdade? Vamos lá, então. É uma pergunta difícil de ser respondida, porque ela é parcialmente verdade, mas isso não é exatamente assim. O que eu quero dizer? Uma pessoa com HIV bem controlado, uma infecção bem controlada, um tratamento adequado, bem indicado, numa pessoa que nós chamamos de bom aderente ao tratamento, né? Que é aquela pessoa que toma a medicação certa de forma correta e que tem uma boa resposta como consequência a esse tratamento, ela não tem por que ter consequências ruins pela presença do HIV. Muito pelo contrário, nós temos muitas evidências de que quem tem o HIV tratado vive uma vida absolutamente normal, com uma possibilidade, uma expectativa de vida normal e qualidade de vida normal em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista neurológico. É certo que um HIV não tratado, aquelas pessoas que não sabem que tem o vírus e aquelas pessoas que sabem que tem a infecção, porém decidem não tratar pelo motivo que seja, nesses casos aí sim a infecção ela pode se manifestar inclusive com sintomas neurológicos. Também é certo que o próprio HIV, mesmo que tratado, ele causa uma inflamação basal mínima. Um HIV tratado, apesar de tratado, a pessoa com o HIV tem um grau de inflamação um pouquinho aumentado se comparado ao grupo de pessoas que não têm HIV. E parece ser que a longo prazo essa inflamação poderia trazer algumas consequências de saúde. Mas também é certo que um HIV tratado, uma pessoa com um vírus tratado que faz acompanhamento médico, tem a possibilidade de fazer o acompanhamento médico para fazer o diagnóstico de qualquer situação de uma forma precoce e poder tratar essas situações de forma precoce. Então existe esse risco
aumentado, que é um aumento pequeno, mas existe o lado do acompanhamento médico que compensa esse risco e faz com que a vida ela se mantenha de uma forma normal, com qualidade de vida normal, né? E também é certo que pessoas com o vírus do HIV, quando a gente faz imagens de crânio, por exemplo, uma tomografia de crânio de uma pessoa com HIV, que vem com HIV de longa data, comparado com pessoas da mesma idade sem o HIV, parece ser que existe algum grau de atrofia cerebral relacionada à presença do HIV, mas nem sempre essa atrofia está relacionada com alteração de função neurológica, cognitiva e que impacte no dia a dia da pessoa que tem o vírus, né? Então, assim, é certo que algum grau de acometimento poderia ter. Por outro lado, fazer o acompanhamento regular e tomar a medicação de forma regular reduz essa possibilidade e traz a possibilidade da gente compensar qualquer mínima alteração que pudesse ter justamente com o acompanhamento médico, diagnóstico precoce e manejo precoce dessas possíveis alterações. Quem não ouviu o episódio 8 com o Edu, vá lá e escute, porque está muito bom, muito esclarecedor. E a gente hoje vai tratar um pouco, então, da Covid, né, que é o assunto do momento. Todo mundo está falando a respeito, praticamente a única pauta do momento. Às vezes até meio chato isso, mas, enfim, é um dado da realidade, né? Então a gente vai ter que falar desse assunto também. Então a gente, como que está sendo, Edu, o dia a dia, assim, de quem está trabalhando com isso? Está muito difícil, mais ou menos? Augusto, tá realmente muito, muito difícil, viu? Desde que a pandemia começou e ela veio avançando pelo mundo, Europa, e chegou nas Américas, até que ela chegou no Brasil e se instalou aqui no Brasil de uma forma um pouco heterogênea, né? Algumas cidades com a pandemia num momento um pouco mais precoce já começam a viver uma melhora dessa situação epidemiológica, e aqui em Curitiba agora a gente está vivendo aquele momento do crescimento exponencial da curva. Todo esse processo de chegada da pandemia e de aprendizado tem sido realmente muito pesado. Trabalhar na linha de frente, eu pessoalmente trabalho em 3 situações na linha de frente, em 3 linhas de frente distintas. Uma delas é como médico infectologista, então eu faço assistência, eu presto assistência para pessoas infectadas, como médico infectologista em alguns hospitais em Curitiba. Eu também trabalho na UTI de um grande hospital de Curitiba, então quando eu estou de plantão na UTI, eu também ofereço assistência direta para esses pacientes. E eu também trabalho com controle de infecção nos hospitais. O serviço de controle de infecção hospitalar é um serviço estruturado no qual a gente trabalha com regras de biossegurança, normas de biossegurança, e a gente tenta implementar isso para as instituições para poder trabalhar dentro de uma qualidade e uma segurança na assistência para o nosso paciente. Então, trabalhar nessas 3 linhas de frente realmente traz muita responsabilidade, muita dor de cabeça. A gente precisa pensar no nosso paciente, nos pacientes que têm Covid, nos que não têm Covid. Eu preciso pensar nos colaboradores, nos médicos, enfermeiros, ou seja, farmacêuticos, toda a equipe que trabalha com assistência no paciente dentro do hospital. Eu tenho que pensar na segurança dessas pessoas, eu tenho que me responsabilizar e conversar com as direções dos hospitais para que a gente tenha equipamentos de proteção adequados, eu preciso ensinar as pessoas a utilizarem os equipamentos de proteção. Então, o nível de trabalho, a quantidade de trabalho é excessivamente grande, a responsabilidade nesses momentos é excessivamente grande. A gente vê pessoas perderem a vida, às vezes pessoas jovens perderem a vida pro Covid, por uma infecção que nós não gostaríamos que estivesse aqui, por uma situação que epidemiologicamente está muito difícil de controlar. Nós temos colegas médicos infectados, temos colegas médicos perdendo a vida, e médicos, enfermeiros, enfim, muita gente dá assistência, que presta assistência para
para quem está doente se infectando, perdendo a vida. A gente não pode, é impossível não ter medo de se infectar, é impossível não ter medo que alguém da família se infecte. Então, o medo que todas as pessoas têm, nós da área da saúde também temos, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar. Enquanto todo mundo está em casa e ficando em casa e fazendo essa questão do isolamento social, nós da área da saúde, a gente está na luta no dia a dia, o que menos está fazendo é ficar em casa, a gente está imergido dentro do hospital e trabalhando e buscando essa assistência e às vezes dormindo pouco, dormindo mal, o telefone toca o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro disponível, mas eu digo para você que apesar de muito difícil, tem um lado gratificante que a gente vê pessoas saírem da doença, a gente vê pessoas irem para casa, a gente vê pessoas curadas, a gente vê que as medidas que a gente implementa nos hospitais reduz a chance das pessoas se infectarem, então tudo isso é muito gratificante para nós, do ponto de vista de um trabalho bem feito. A gente está conseguindo trabalhar dessa forma, com dificuldade, com cansaço, com estresse emocional, físico e espiritual, seja lá como a gente define isso, mas é certo que a gente também está tendo bons resultados quando a gente se dedica de verdade, né? Sim. É muito importante o trabalho de vocês e parabéns, né, pela força aí, porque deve ser difícil. A Covid-19 é uma gripe ou é uma doença sistêmica? Meninos, na medicina nós definimos a gripe como a doença pelo vírus do influenza, tá? Então, o termo correto para gripe é infecção causada pelo vírus do influenza. Existem vários tipos de influenza, eu não vou me aprofundar porque não é o objetivo de hoje. Mas em termos coloquiais, uma gripe é toda essa situação que a gente tem de uma infecção de vias aéreas superiores, né? Então, espirro, tosse, dor de garganta, febre, logicamente esses sintomas, e a resposta é obviamente que o Covid-19 não é só uma gripe, né? Nós estamos falando de uma doença extremamente contagiosa, uma doença que tem, a gente chama de R, que é essa proporção de transmissão de pelo menos 1 para 2,4, 2,7, dependendo da situação onde a gente está. Então, uma pessoa transmite para entre 2 e 3 pessoas, é uma infectividade elevadíssima. A transmissão desse coronavírus especificamente é uma transmissão muito mais facilitada do que os coronavírus que nós já conhecíamos antes, né? O coronavírus, este novo coronavírus, chama-se de novo coronavírus porque é um coronavírus que nós estamos conhecendo agora, ele é novo, mas isso mostra que nós já conhecíamos outros coronavírus anteriormente, então existem vários coronavírus conhecidos. Os coronavírus, eles circulam entre a população humana e de forma sazonal, especialmente no inverno, e nós já temos dados disso anuais pela Secretaria Municipal, Estadual de Saúde, pelo Ministério da Saúde, mas todos esses coronavírus que nós conhecíamos existiam, a forma de transmissão deles era muito mais difícil ou menos fácil do que é o SARS-CoV-2, que é esse vírus, esse novo coronavírus que nós falamos do Covid-19. Então é uma doença com um grau de transmissão muito elevado, é uma infecção que nós percebemos que ela não faz só infecção de vias aéreas superiores, mas ela faz infecção de vias aéreas inferiores, então faz pneumonia viral, é uma infecção que causa uma inflamação sistêmica muito importante. Existem relatos de doença neurológica relacionada ao Covid, de doença cutânea relacionada ao Covid, de doença cardíaca relacionada ao Covid. Então veja que é um vírus respiratório, mas que faz acometimento de outros órgãos e sistemas, e é uma doença potencialmente grave e potencialmente fatal. Nós temos hoje no Brasil já mais de 52 mil mortes relatadas na data de hoje. Então eu estou com o site do Ministério da Saúde aberto aqui na minha frente, eu estou com ele aberto aqui, vejam, hoje, dia 24 de junho de 2020, às 18h50, 52.645 óbitos acumulados por Covid-19 no Brasil, sendo 1.145.906 casos acumulados confirmados até a data de hoje. Então vejam que é realmente uma doença que acomete um número violento de pessoas, mata um número muito grande de pessoas, imagina mais de 50 mil mortos no Brasil. Realmente é uma doença grave e é uma doença que, do ponto de vista epidemiológico, a gente precisa
se cuidar, né? Então essas medidas de isolamento social e tudo que tem se falado nos últimos meses não são medidas fúteis, são medidas muito úteis nesse sentido, porque é uma doença altamente transmissível e potencialmente letal. Isso sem contar a subnotificação, né? Exato, Julinho, assim, muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico do Covid, é muito difícil fechar esse diagnóstico. Os exames que nós temos, eles têm limitações, então eu preciso coletar o exame correto, no momento correto, para o paciente correto, para que eu consiga fazer o diagnóstico. Às vezes eu tenho um caso clínico que é muito clássico de Covid, e eu não consigo ter o exame positivo para provar do que eu estou falando, então isso limita também, às vezes esses casos eles não entram na nossa contagem como Covid, porque eu não tenho exame confirmatório. Muitos pacientes vão a óbito antes da gente conseguir fazer a identificação. A gente passou durante muito tempo por muitas dificuldades de acesso aos testes, então no começo se testou muita gente, depois entramos numa fase onde nós não tínhamos testes suficientes para todo mundo. Depois os testes voltaram a estar mais disponíveis, agora em Curitiba, que a curva está subindo, a gente volta a ter falta de testes, então essa dificuldade de acesso ao diagnóstico. Então é claro que durante todas essas fases existe sim uma subnotificação e possivelmente nós tenhamos mais casos do que os reportados até a data de hoje. O que você considera um isolamento social ideal? Porque isso é uma coisa que eu tenho percebido, que as pessoas falam isolamento social, mas não sabem o que é. Uhum. O que é fazer isolamento social? Bom, existem algumas medidas que elas são fundamentais para a gente evitar a propagação do Covid-19, do vírus SARS-CoV-2. Primeiro é evitar grandes aglomerações. Então, estádios de futebol, cinemas, teatros, concertos de música, todas as grandes aglomerações são focos de transmissão, porque as pessoas ficam... É muita gente muito próxima, né? Então, esse é a primeira ação. E nessas grandes aglomerações, incluem as escolas e as universidades, onde a gente tem muitas salas de aula, muitas pessoas aglomeradas dentro desses locais, e por esse motivo as escolas não têm funcionado, as universidades estão paradas também, e eles têm buscado uma forma virtual de poder continuar com o ensino, né? Então esse é o primeiro. Segundo, é o ficar em casa. Ficar em casa significa não que eu tenha que ficar em casa e não sair da porta da minha casa para fora para absolutamente nada, senão ficar em casa significa não sair de casa para coisas que não sejam essenciais. Então, se eu preciso ir ao supermercado, eu não vou ficar sem me alimentar, eu vou ao supermercado. Se eu preciso ir ao médico porque eu estou doente, eu vou ao médico porque eu estou doente. E esse é um assunto que eu já vou abordar com vocês. Se eu preciso, eu que sou médico, eu preciso ir ao hospital e trabalhar, eu vou ao hospital trabalhar, né? É isso que a gente se refere com ficar em casa, não sair de casa sem necessidade. Pessoas que têm um risco maior de adoecer, por exemplo, idosos, hipertensos, mesmo que controlados, diabéticos, mesmo que controlados, pessoas com doença pulmonar, pessoas com doenças imunossupressoras, então leucemias, linfomas, cânceres, pessoas que usam quimioterapia, etc e tal. Todas essas pessoas aí sim precisam evitar ao máximo sair de casa. Então, se existe alguém na família que possa fazer o mercado pro idoso, melhor que essa outra pessoa vai que não vá ao idoso. Se a pessoa que tem uma doença imunossupressora precisa resolver um problema no banco, então que alguém vá resolver o problema por ela e ela não saia de casa. Então, para essas pessoas, esse rigor ele precisa ser muito maior. E é certo que ao longo da pandemia se falou muito de não sair de casa nem para ir ao médico, e a consequência disso é que nós nos hospitais começamos a ver nas nossas emergências pessoas chegando mortas, coisa que nós não víamos antes. Essa notícia ela foi dada de uma forma tão intensa e as pessoas levaram isso de uma forma tão ao pé da letra, de não sair de casa nem para assistência médica, que pessoas infartam em casa, não saem de casa e chegam no hospital mortas. Pessoas deixam de fazer o diagnóstico de câncer, pessoas atrasam a quimioterapia, cirurgias que podem curar um câncer, elas são atrasadas e a pessoa evolui nos estágios dessas doenças para doenças incuráveis. Doenças neurológicas podem evoluir, por exemplo, um AVC, uma pessoa chega mais tarde no hospital e não dá tempo de fazer o atendimento. Então a gente começa a ver todas essas situações como não mortes do Covid diretamente, mas não deixam de ser mortes relacionadas à pandemia do Covid, né? Então,
Se você precisa de assistência médica, saia de casa, vá ao médico. Mas é claro, procure um hospital seguro, procure um médico que ofereça uma assistência segura. Se for possível fazer uma teleconsulta e não for necessário sair de casa para ir ao médico, faça a teleconsulta com quem oferece esse serviço. Se tiver passando mal, obviamente vá a um serviço de emergência. Hoje a maioria dos hospitais tem as emergências estruturadas, os locais de atendimento do Covid são separados das pessoas que têm queixas que não são respiratórias, né? Os respiratórios potenciais Covid separados dos não respiratórios. Então, esses hospitais oferecem uma segurança maior no momento da assistência. Então, isso é um momento que, para não ficar em casa, mas fora essas situações essenciais, ficar em casa é essencial. E se eu preciso sair de casa, ok, eu vou ao supermercado, eu tenho que me alimentar, eu vou comprar comida, então eu saio de casa, eu chego no supermercado, eu preciso tentar manter um distanciamento social de pelo menos 1,5 m a 2 metros. Porque uma pessoa com sintoma respiratório que tosse, que espirra, que joga gotículas para fora, essas gotículas viajam no ar até 1,5 m, no máximo 2. Então, se eu mantenho uma distância maior do que 1,5 m, a chance dessas gotículas caírem em mim é mínima. E por que usar a máscara como também uma medida de controle dessa situação toda? Porque na eventualidade de eu ter algum sintoma respiratório, de eu tossir, espirrar e eu ter o vírus, essas gotículas elas ficam presas na máscara e não chegam até as outras pessoas. Então, se eu uso máscara, eu não me protejo de uma forma muito importante, eu me protejo parcialmente, mas eu protejo os demais. E se os demais usam máscara, eles se protegem entre si e me protegem. Então, o uso universal de máscaras significa que é uma proteção, todos se protegem ao mesmo tempo, e por isso usar a máscara nesse contexto. Sim, sim. A máscara não dá imunidade, mas ela ajuda... Ela ajuda a conter essa disseminação das gotículas, dessas secreções respiratórias, né? E claro, é fundamental higiene de mãos, como vocês já falaram, lavar as mãos, evitar tocar face. Então, se eu preciso coçar o olho, eu preciso tirar meu óculos, então que eu lave as mãos antes de tocar na minha face, né? E se eu toquei no rosto, que eu lave as mãos antes de tocar outra coisa. Eu saio de casa, eu chego em casa, eu tenho que lavar as mãos, eu deixo um frasquinho de álcool dentro do carro, porque eu entro no carro e higienizo as mãos antes de tocar no volante. Então, ou seja, aumentar a frequência da lavagem de mãos, de higienização das mãos, se não der com água e sabão, mas que seja com álcool, isso reduz a chance de transmissão e a gente consegue se proteger de uma forma melhor dentro desse contexto todo do isolamento social, de evitar sair de casa, de não fazer aglomerações, evitar bares, restaurantes, ficar na frente do Museu do Olho, no gramado ali, bebendo e conversando com os amigos. A gente vê isso todo final de semana, né? Então, evitar essas situações onde existe uma chance maior de propagação do vírus. Eu ia te perguntar também sobre a questão... Edu, mas sim. Mas, Edu, ali no Museu do Olho eles estão ao ar livre. Não tem problema. Tem, né? Infelizmente tem. Ficar próximo, mesmo que ao ar livre, existe uma chance alta de transmissão do vírus, sim, né? É certo que estar ao ar livre é melhor do que estar em ambientes fechados, porque circular o ar e isso reduz a chance de transmissão, mas de forma alguma estar ao ar livre é um fator de proteção contra o vírus, né? Então, estar aglomerado ao ar livre é um problema também, né? Então, não aglomerar aí é a mensagem. E a questão também do esporte, né, que tem sido um pouco polêmica aqui na cidade, também é um problema, né? Se a pessoa vai fazer atividade física tanto na academia quanto ao ar livre, existe a possibilidade dela expelir mais gotículas, né? Eu tô errado? Sem dúvida, Guto, você está certo. E é claro que uma situação de uma pandemia, onde nós precisamos ficar em casa, os comércios fecham, né? Fecham restaurantes, fecham shoppings, fecham academias, enfim, a gente pode fazer uma lista do que para de funcionar. Isso impacta na vida das pessoas, isso impacta no ganha-pão de muita gente, isso impacta diretamente em possibilidade de se alimentar, de pagar contas e eventualmente até de violência.
enfim, né, muitas coisas podem acontecer como consequência da ausência de trabalho, mas falando especificamente das academias, em academia se aglomera, né? Então, existem medidas que podem ser adotadas para reduzir a chance de transmissão dentro das academias. Existem academias que adotam essas medidas e existem academias que não adotam essas medidas. É claro que do ponto de vista de controle sanitário, quando a gente fala da prefeitura de Curitiba ou do governo do estado do Paraná, quando eles têm que tomar medidas epidemiológicas a nível estadual ou municipal, essas medidas elas são mais radicais e elas não olham para essas diferenças de cada local, porque é muito difícil você conseguir fazer uma análise de todas as academias presentes em Curitiba e você avaliar cada uma delas com suas particularidades e poder dizer, esta sim está cumprindo com as medidas de segurança e esta não está cumprindo, vamos fechar, né? Até a gente conseguir estruturar um serviço dessa forma, a medida ela tem que ser geral para todo mundo, tem que fechar, porque a gente fala de aumento de risco de doença e aumento de morte, né? As pessoas perdem as vidas por causa disso. E claro, hospitais cheios, pessoas perdendo vidas também não deixa de ser um impacto para a economia, né? Fora que pessoas perdem vidas. A gente na medicina luta para salvar a vida dos demais, a gente vê alguém morrer, muitas vezes é uma derrota, é o contrário do nosso grande objetivo. Uhum. Uma coisa que eu queria te perguntar também é uma questão que eu tenho visto na imprensa internacional, principalmente em outros países, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, a questão da comunidade LGBT mesmo, a orientação, né, que tem sido dada, orientações específicas para essa comunidade. E aqui no Brasil eu não vi em nenhum lugar ainda fazer esse tipo de recomendação, e eu acompanho um pouco nas redes sociais uma certa polêmica com relação, por exemplo, o hábito de aplicativos e de pegação e tal. E aí eu sei que talvez até essa pergunta seja um pouco desrespeitosa, né, para quem está trabalhando na ponta, mas é uma que talvez ela é necessária para que as pessoas que estão escutando o nosso podcast, que são da comunidade LGBT, tem uma orientação assim de um profissional da saúde sobre o que seria o correto, né? Nesse caso, assim, por exemplo, o hábito de encontrar pessoas, né, nos aplicativos. Os aplicativos, eles mesmos parece que eles estão falando, eles estão enviando a mensagem para as pessoas, dizendo para elas não se encontrarem nessa época de pandemia. Então parece que é uma coisa meio óbvia, mas talvez seja importante a fala de um profissional da saúde, LGBT também, né, gay, né, homem gay, para que as pessoas caiam na realidade, percebam a realidade com um pouquinho mais de força. Você teria, assim, alguma recomendação? Sim, assim, Guto, eu não acho essa pergunta desrespeitosa de forma nenhuma, mesmo porque faz parte do nosso dia a dia a gente se relacionar, né? Agora um pouco menos, infelizmente, mas até há muito pouco tempo se relacionar com outras pessoas faz parte de uma vida saudável para o ser humano e faz parte da nossa forma de viver na sociedade na qual a gente está e da gente, enfim, viver as nossas vidas, né? E se relacionar através de aplicativos, se conhecer pessoas através de aplicativos e eventualmente ter uma relação sexual ou mais de uma, ou enfim, encontrar o amor da sua vida nesse contexto, é claro que é uma coisa que é muito atraente, mas entendendo que nós estamos num momento de uma pandemia e que potencialmente, na pandemia, potencialmente qualquer pessoa pode ter Covid, a qualquer momento. A gente não consegue dizer se eu, nesse momento, não tenho Covid, eu não estou incubando um Covid, ou se você, do outro lado da linha aí, não está incubando um Covid, ou se o Julinho também não está incubando um Covid, a gente não consegue saber, né? Então, se de repente eu saio e me encontro com alguém que potencialmente tenha Covid, com muito pouco sintoma, mas que transmita a doença, eu posso me infectar, e aí eu chego na minha casa, e eu moro com os meus pais, e a minha avó mora no apartamento de baixo, e eu encontro com a minha família e bingo, né? A minha avó, que é uma senhora mais frágil, vai para UTI, meus pais adoecem, ou eventualmente até eu posso adoecer. Então, é claro,
tudo que for possível evitar é melhor ser evitado, não tem nem dúvida. A gente está num ano excepcional em todos os sentidos. Nós estamos vivendo um momento histórico para a humanidade. A gente está vivendo a história da humanidade hoje. A pandemia do Covid-19 vai ficar para os livros de história e daqui 100, 200 anos isso vai ser ensinado para as pessoas o que aconteceu, e isso vai estar como um exemplo do que aconteceu na humanidade hoje, do impacto que isso tudo teve, do número de vidas que foi perdido, do impacto que uma pandemia pode ter numa sociedade do ponto de vista social, econômico e etc. E isso vai se resolver em algum momento, mais cedo ou mais tarde. A gente não consegue prever em que momento a pandemia vai entrar em controle, em que momento a gente vai conseguir voltar a uma normalidade ou uma normalidade relativa, mas isso tem data e hora para acabar, né? Então, o que a gente puder aguentar e segurar um pouco os instintos, ou resolver os instintos com alguma parte do nosso próprio corpo aqui com a mão, basicamente, assim, para a gente não ter que se encontrar de forma, não digo desnecessária, ou assim, menos essencial, né? Eu acho importante, inclusive, para a gente preservar as nossas vidas e as vidas das pessoas com quem a gente se relaciona e com quem a gente não consegue deixar de se relacionar, por exemplo, as pessoas que vivem na mesma casa, né? Então, a minha mensagem é: tente ficar em casa, tente evitar ao máximo esses encontros por aplicativos, evitar ao máximo o encontro com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, se isso for possível, né? Justamente para tentar se preservar a saúde das pessoas com quem você se relaciona no dia a dia e a saúde das pessoas com quem você se encontra também. Legal. Só contando aqui, assim, eu participei a semana passada de um podcast da Costa Rica, e lá eles fizeram, o pessoal com quem eu conversei, eles fizeram um site direcionado para a comunidade LGBT, dando algumas dicas, assim, eu achei bem interessante, falando sobre questões do sexo virtual, mostrando que é como alternativa, né? Se você está solteiro ou não, enfim, se você quer encontrar alguém, você pode fazer por meio virtual, por enquanto, só para se preservar um pouco, preservar as outras pessoas, né? E eu achei bem interessante, assim, até compartilhei nas minhas redes sociais, mas como é em espanhol, aí já é um pouco difícil, assim, porque tem aquela linguagem mais de gíria e tal, enfim. Seria interessante fazer eu até pensei aqui que eu faço parte da Aliança Nacional LGBT, já estou pensando em ver se eu faço material, alguma coisa sobre isso, voltado para a comunidade LGBT mesmo, assim, dando algumas dicas, enfim. Mas isso é uma coisa mais para frente, para a gente pensar aí. O que é a imunidade cruzada? O que é a imunidade de rebanho? E se elas são uma saída para a crise? Certo, então vamos lá. Imunidade cruzada é quando eu pego uma infecção por um determinado vírus, ou uma determinada bactéria, ou um determinado fungo. Eu faço imunidade contra esse vírus, essa bactéria ou esse fungo, mas esta imunidade me protege contra vírus muito semelhantes a ele, né? Ou bactérias muito semelhantes, ou fungos muito semelhantes. Então, eu posso me infectar por um vírus... Deixa eu ver se eu puxo da minha cabeça aqui alguma imunidade cruzada. Um exemplo do dia a dia de imunidade cruzada, tá? Dengue. Existem pelo menos 3 tipos de dengue, né? Eu pego a dengue do tipo 1, o vírus da dengue, o vírus do tipo 1, e eu vou fazer uma imunidade contra o tipo 2 e o tipo 3. É uma imunidade cruzada, só que parcial. Nesse caso, não me protege de eu pegar os outros tipos da dengue, só que faz com que eu tenha uma dengue mais grave se eu pegar os outros tipos. Então, a segunda dengue pode ser mais grave. Por quê? Porque a imunidade cruzada faz eu ter um quadro inflamatório mais grave. Nesse caso, é uma imunidade cruzada que me prejudica, não que me beneficia, mas poderia ser uma imunidade cruzada que me beneficiasse, né? Imunidade cruzada para o SARS-CoV-2, para a Covid-19, não parece que tenha. Coronavírus circulam entre os humanos, como eu já comentei com vocês. A gente tem circulação de coronavírus sazonal todos os invernos. A gente tem dados anuais de
vários anos aí para trás, dados municipais, estaduais e nacionais, e é certo que não parece que uma porção da população seja imune ao SARS-CoV-2 por ter tido infecções por outros coronavírus. Agora, imunidade de rebanho é um conceito epidemiológico que potencialmente poderia nos ajudar. Agora, a gente vai falar mais em números, né? Veja, imunidade de rebanho significa quando eu tenho um grupo de pessoas e eu consigo imunizar uma proporção tão grande desse grupo a ponto de que o vírus não circule. Então existem vários dados, os dados epidemiológicos eles são dos mais variados, conforme a fonte, conforme os estudos, mas vamos pensar assim, para eu garantir que o vírus não circule, sei lá, que o vírus da rubéola ou que o vírus do sarampo não circule na população, eu tenho que ter uma média de vacinação, ou seja, da população imune no caso por vacina, de em torno de 95%. Se a taxa de imunização cai, a chance de circular o vírus é maior, porque a chance de pessoas suscetíveis se encontrarem e passarem o vírus entre elas é maior, né? Então, essa imunidade de rebanho ela não existiria porque é uma taxa menor da população que está protegida. Mas se eu protejo todo mundo, o vírus não vai circular, né? E isso potencialmente pode ser bom, porque existem pessoas que têm doenças imunossupressoras e que não podem tomar a vacina, que se beneficiam da imunidade de rebanho. Por exemplo, vacinas para vírus vivos, a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, eu não posso vacinar uma pessoa francamente imunossuprimida. Por quê? Porque ela pode desenvolver essas doenças. Então, se essa pessoa imunossuprimida nasce no meio de uma população que é vacinada, esse vírus não circula e essa pessoa está protegida, ela não vai morrer de sarampo, cachumba e rubéola. Isso é uma imunidade de rebanho. Para que nós tenhamos a imunidade de rebanho para o SARS-CoV do tipo 2, que é esse novo coronavírus, o que causa o Covid-19, nós precisaríamos de uma proporção da população muito elevada imune. Hoje, não temos vacina disponível. E para que eu possa imunizar uma grande proporção da população, eu tenho que infectar uma grande proporção da população. E para eu infectar a grande proporção da população, muita gente vai adoecer e um número muito elevado de pessoas vai morrer. Eu vou fazer um cálculo grosseiro, um cálculo bem simples e bem grosseiro para a gente entender isso um pouquinho melhor. Vejam, e daí vai ficar muito claro o porquê ficar em casa e o porquê o distanciamento social. Em Curitiba, Curitiba cidade, nós temos em média 1.800.000 pessoas, tá? Cidade Curitiba sem contar a região metropolitana. Digamos que para a gente ter eu tô estimando esse valor, tá? Para eu ter uma imunidade de rebanho, eu preciso ter 70% da população imunizada para a gente começar a ficar seguro. Então, 70% de 1.800.000 é 1.260.000 pessoas imunes. Sem vacina, significa 1.260.000 pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 ou com Covid-19. A letalidade dessa doença, letalidade significa quantas pessoas infectadas, do número total de infectados, quantos morrem. Existem dados brasileiros que está em torno de 6 pontos. Deixa eu abrir o site do Ministério da Saúde aqui, que eu estou com ele aberto e já falo para vocês. A gente fala de uma letalidade, olha, de 4,6% é o que está hoje no site do Ministério da Saúde. Aqui na região sul, nós temos uma letalidade de 4,6% é o Brasil. A gente tem taxa de mortalidade, mas isso é para 100 mil habitantes, para o resto, tá? Então vamos falar de uma letalidade de 4,6%, a gente entende que é subnotificado, então se a letalidade de 4,6% e se está subnotificado ela é menor do que isso, vamos falar 1,5%, tá? De letalidade. Vamos chutar um valor baixo de uma letalidade de 1,5%. 1.260.000 pessoas infectadas, quanto que é 1,5% disso? Que é o número de pessoas que ia morrer. 18.900. Então, para eu chegar a uma imunidade de rebanho de 70% na cidade de Curitiba, sem vacina, 19.000 pessoas morreriam, de 70%. Se a gente falar de 95%, esse número sobe. Então, vejam como eu não posso esperar que a população se infecte para que todos fiquem imunes, para que a gente saia na rua. Porque 20.000 pessoas vão morrer, pelo menos. É um bairro de Curitiba dizimado. Se morrem 20.000 pessoas, pelo menos uma pessoa da família de cada um de nós vai morrer. E muitos de nós vamos morrer. Então, por isso é
essencial ficar em casa, por isso essas medidas de isolamento, de distanciamento social, de higiene, de máscara, por isso tudo é tão fundamental, porque a gente não pode esperar essas 20 mil pessoas morrerem para poder ter uma tranquilidade. E claro, a gente consegue essa imunidade na população? Consegue, mas consegue com vacina. E cadê a vacina? A vacina está sendo estudada. Em média, uma vacina para chegar no mercado dura em torno de uns 10 anos de estudo. Isso se for tudo bem, porque às vezes pode demorar muito mais. Quando a vacina ela chega, ela passa por todas as fases dos estudos, que a gente já conversou lá no estudo da vacina do HIV, no podcast 8, né? Passa por toda aquela fase, são anos de estudo, anos até ela poder chegar no mercado e a gente poder vacinar. Muita gente já morreu nesse caminho. Agora, a vacina do SARS-CoV-2 para o Covid-19 é uma vacina que está sendo... Existem algumas vacinas que estão sendo estudadas, não é só uma, mas são sendo estudadas numa velocidade mais rápida, em linhas rápidas de aprovação, para que a gente consiga ter essa vacina o mais rápido possível. Mas essas linhas rápidas, elas às vezes demoram 1 ano e meio até a vacina poder chegar no mercado. Pense que quando ela for lá e tiver até isso ser produzido em escala mundial, porque vai ter que vacinar o mundo, até produzir uma quantidade de vacinas tão grande para sair, para a gente conseguir imunizar todo mundo, vai demorar um tempo, né? Então, até lá, a gente vai precisar manter as medidas de isolamento social, de cuidado, de higiene, de máscara, de evitar aglomerações, etc e tal. Legal. Vai ser um novo normal, né? Não tem jeito. Vai ser um novo normal. A gente viu nessa semana que passou, eu acho, ou na outra, uma polêmica sobre a transmissibilidade dos não sintomáticos. Uhum. Você poderia esclarecer isso para o pessoal? Assim, eu vi que, enfim, já foi a OMS já fez um comunicado sobre isso, mas só para o pessoal entender um pouquinho melhor o que foi essa polêmica. Ok, a OMS já fez mais de um comunicado sobre esse assunto, né? E ele é um assunto que ele não é 100% conhecido para nós. Então, nós estamos aprendendo com o SARS-CoV-2, a gente está aprendendo sobre o vírus, aprendendo sobre a doença do Covid-19, e uma das coisas que estamos aprendendo e que não temos todas as respostas ainda é sobre a transmissão de pessoas que têm o vírus, mas que não desenvolvem sintomas. Então, infecções assintomáticas, né? As evidências mais para o início da pandemia falavam muito mais a favor de que pessoas assintomáticas, ou seja, as que não têm sintomas, elas pudessem transmitir o vírus. Então, isso pareceu ser assim até há pouco tempo, quando a OMS, com as evidências que nós temos mais recentes, liberou um comunicado dizendo que possivelmente as pessoas assintomáticas não transmitam o vírus, mas vamos com calma. Significa que talvez a maioria dos assintomáticos não transmita o vírus, mas existam assintomáticos que podem transmitir. Eu não falo francês, mas existe um ditado em francês que fala que, e em francês rima, né? Que na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? Então a gente aplica isso, a gente não fala na medicina 100% de certeza nem pro não, nem pro sim, né? Mas parece ser que a grande maioria dos assintomáticos não transmita o vírus. Agora, aquelas pessoas que não desenvolveram um sintoma franco e às vezes tem um sintoma muito leve que nem percebeu, ela pode ser considerada assintomática porque ela não percebeu o sintoma e ela tem uma doença com sintomas e transmite. Então veja que isso tudo é muito relativo, né? Por isso, parece ser que a maioria das pessoas assintomáticas não transmite o vírus, mas a gente ainda não tem essas certezas e a gente vai aprender isso, com o tempo, né? Acho que só o tempo e vai conseguir trazer essas respostas para nós. É uma doença nova, né? Então, muito nova. Eu imagino que a gente faz um monte de pergunta e vocês às vezes ficam numa situação um pouco meio difícil às vezes responder, né? E são perguntas que a gente também se faz e a gente também não sabe responder, né? E quando a gente tem uma resposta, fala, puxa vida, que bom, aprendi isso, né? Agora sei um pouquinho mais, agora vamos ver todo o resto que eu não sei, né? E a gente tem que manejar toda a epidemiologia, o tratamento da doença, a prevenção com o pouco que a gente sabe, né? O que dificulta muito, lógico. Sim. Júlio, você quer comentar, perguntar alguma?
Eu queria fazer uma pergunta que tu não colocou no roteiro e que eu tenho, agora que a gente tem aí um médico para explicar um pouco melhor, qual que é a diferença Porque em 2009 a gente teve o H1N1, né? Que todo mundo compara muito o Covid com o H1N1. Tu pode explicar um pouquinho pra gente a diferença de o porquê naquela época foi tão rápido de achar uma vacina e hoje com o Covid tá mais demorado? São vírus completamente diferentes, Julinho. O H1N1 é o vírus influenza, é o influenza A H1N1. Existe influenza A H3N2, existe influenza A com outras siglas, né? Essas siglas H e N são de características de algumas substâncias ali da superfície do vírus do influenza. Existe influenza B, e dentro do influenza B existem tipos diferentes, mas o fato é que o vírus influenza é um vírus respiratório como os coronavírus, mas é um vírus de outra família, é um vírus de uma espécie completamente diferente, com um comportamento diferente, tanto do ponto de vista de transmissão, quanto do ponto de vista de características biológicas do próprio vírus, quanto do ponto de vista do que ele infecta, como ele infecta, e o dano que ele pode causar. Existem algumas semelhanças? Sim, os dois são vírus respiratórios, os dois podem fazer pneumonia, né? Mas existem muitas diferenças e são essas diferenças que dão a característica da doença por influenza chamada gripe e da doença pelo coronavírus, que hoje chama Covid, né? E como os vírus eles são geneticamente diferentes e eles têm características diferentes, eles respondem de forma diferente às drogas. Leia-se, o vírus do influenza, ele é tratado com o oseltamivir, que é o Tamiflu. É um antiviral que funciona. Então, se a gente usa o Tamiflu no momento correto, na dose correta para o paciente com infecção por influenza, a gente reduz a transmissão, a gente reduz os sintomas e a gente aumenta a sobrevida desses pacientes, né? Isso não acontece com o Tamiflu, influenza, o oseltamivir para infecção por SARS-CoV-2, pelo Covid-19, né? Várias drogas foram testadas, mas até agora a gente não achou nada que reduza sintomas, que reduza a transmissão, né? Então, são vírus completamente diferentes. E desse ponto de vista também se aplica o desenvolvimento da vacina, né? Uma pergunta que faziam muito para nós é por que tem vacina para o vírus de hepatite B e não tem vacina para o HIV? Porque são vírus completamente diferentes. A forma como o HIV infecta é muito diferente da forma como infecta o vírus de hepatite B. A imunidade que o ser humano produz contra o HIV é diferente da imunidade que ele produz contra o vírus de hepatite B. A imunidade que nós produzimos contra a influenza é diferente da imunidade que produz contra um coronavírus. Então, todas essas particularidades fazem com que as doenças elas sejam muito diferentes na hora de tratar e na hora de desenvolver uma vacina efetiva que traga realmente alguma proteção para a população, né? Legal. Eu ia fazer uma pergunta, inclusive, relacionada ao tratamento, justamente. Eu queria que, se você puder, por favor, esclarecer um pouquinho para o pessoal essa questão da cloroquina, né? E com relação também à dexametasona, se é uma esperança ou se é só alguma coisa que... São coisas diferentes com esperanças diferentes, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina eram drogas já conhecidas, a gente já usa essas drogas para outras infecções, por exemplo, para malária, né? E já se sabia que essa droga ela tinha efeito antiviral in vitro. Então, quando a gente faz estudos de laboratório in vitro, lá no tubinho de ensaio, tem atividade antiviral. E aí a pergunta era, será que essa atividade antiviral in vitro ela é aplicável em vivo? Será que se eu der a cloroquina, a hidroxicloroquina para uma pessoa viva, se vai ter um efeito benéfico ou não? E N estudos foram feitos e N estudos ainda estão em análise, ainda estão em andamento pelo mundo todo para avaliação da cloroquina e da hidroxicloroquina, porém nenhum estudo foi extremamente bem desenhado, e os que foram mais bem desenhados, eles não mostraram benefício do uso nem da cloroquina, nem da hidroxicloroquina, senão eles mostraram aumento de risco de efeito colateral, sem benefício do uso, tanto do ponto de vista para reduzir a quantidade de vírus, quanto do ponto de vista para reduzir inflamação e para aumentar a sobrevida, ou seja, reduzir mortalidade, né? Por isso que
para nós, como médicos, como profissionais da área da saúde, a decisão de usar a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela vem baseada em evidências científicas. Então, o que eu estou falando aqui é para evidência científica, não é evidência política. A gente sabe que isso se misturou com a política, né? E existem defensores de cloroquina e não defensores de cloroquina por ideais políticos, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de evidência científica, né? Não existe evidência científica de benefício de cloroquina ou hidroxicloroquina para tratamento do SARS-CoV-2, do Covid-19, que reduza a transmissão, sintomas, aumente sobrevida ou reduza a mortalidade. Porém, a dexametasona, o estudo, ele não foi completamente publicado, a gente recebeu uma prévia do estudo agora, eu tenho esse estudo, inclusive, aqui comigo, e o que nós encontramos? Que usar dexametasona é um corticoide barato, de acesso universal, então é muito fácil em qualquer lugar a gente encontrar a dexametasona, numa dose baixa de 6 miligramas, que reduziu a mortalidade. Uma redução da mortalidade de entre 20% e 30%, ou seja, as pessoas sobrevivem 20% a 30% mais, elas morrem menos se elas usam dexametasona. Mas é para todo mundo? Não é para todo mundo. É só para aquelas pessoas que têm um COVID mais grave, que precisam de oxigênio, seja oxigênio com máscara, com catéter, ou seja, que precisam de ventilação mecânica, vão ser entubadas e colocadas num respirador porque não conseguem respirar sozinhas, né? Então, as pessoas que têm um acometimento pulmonar mais grave, que precisam de oxigênio, essas pessoas sim se beneficiam do uso da dexametasona e a mortalidade para elas é menor. E na medicina, tudo que impacta em mortalidade, tudo que faz com que as pessoas sobrevivam mais, são estratégias que a gente chama, que viram padrão ouro, que viram tratamentos de escolha, né? Porque o que a gente quer é que as pessoas vivam mais, o que a gente está lutando é para que as pessoas não morram, né? Então, se eu tenho uma estratégia que reduz mortalidade, essa estratégia ela é muito bem-vinda, e foi isso que aconteceu com a dexametasona. Daí, adianta eu sair daqui na farmácia, comprar dexametasona e começar a tomar dexametasona por caso eu pegue Covid? Não adianta. Dexametasona é um corticoide, tem efeito colateral potencialmente grave se usado em doses mais altas e por tempos mais prolongados, e a dexametasona não previne infecção. Ela vai reduzir a inflamação e ela vai ter um impacto positivo do ponto de vista de reduzir mortalidade naquelas pessoas com uma doença mais grave, mas ela não reduz a quantidade de vírus, ela não reduz a chance de infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Então, a mensagem é: a dexametasona funciona sim, mas ela não é para todo mundo, é para quem está doente e para aquelas pessoas que têm uma indicação ideal para que essa droga seja usada. Aí sim ela tem impacto positivo. Não é para ninguém sair se medicando, né? Se automedicando. Não é o ideal, né? Isso é importante. Importante falar, né? Porque, enfim, tem muita gente que acaba fazendo isso. Não é o ideal. A gente queria que você, se você puder, né, e quiser, falar um pouquinho sobre a importância do SUS nesse momento de pandemia, porque eu acho que assim é uma conquista que o Brasil tem, né, depois de bastante luta pela saúde e tal, e que às vezes por causa dos problemas que a gente enfrenta no SUS, o pessoal não dá muito valor. Eu queria saber qual é a sua opinião, assim, aí é uma questão mais pessoal, né, talvez. Guto, eu acho, na minha opinião, eu acho o SUS, não sei nem como dizer isso, mas o SUS ele é fundamental para a vida do brasileiro, né? O ideal do SUS, a forma como o SUS está estruturada, foi muito bem pensado, é um sistema extremamente bem pensado. É um sistema muito bem bolado que contempla o acesso universal de todas as pessoas que precisam e que potencialmente oferece assistência, desde a assistência básica primária, lá no postinho de saúde com o médico de família, até a assistência terciária mais especializada como uma UTI para o tratamento de um COVID. O SUS é fundamental. Uma grande proporção dos brasileiros não consegue pagar uma medicina privada, seja ela por operadoras de saúde, por planos de saúde, ou seja ela de forma particular, porque é caro.
Então, o SUS, ele é fundamental para a manutenção da saúde do povo brasileiro. Assim, não existe como algum profissional da área da saúde não ser a favor de que exista um sistema tão amplo e tão acessível a toda parte da população. O SUS é livre de problemas? Claro que não. O grande problema do SUS é a falta de recurso para poder manter o SUS e para poder trazer profissionais, medicamentos, materiais, quantidade de hospital necessária, ou seja, o problema é dinheiro para fazer essa roda toda girar, mas o sistema SUS como sistema de saúde, ele é fantástico. A nossa última pergunta é um pouco estranha, mas é uma pergunta interessante até. Por que dar a descarga sem abaixar a tampa do vaso sanitário pode ser um risco de infecção ao Covid-19? Adorei a pergunta. O SARS-CoV-2, o vírus do Covid-19, da mesma forma que ele pode fazer uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, uma doença neurológica, ele também faz uma doença gastrointestinal. E a diarreia é um dos sintomas de muitas das pessoas que têm Covid-19. E existem evidências de que nas fezes existe a presença do vírus. Então, uma pessoa que vai ao banheiro, evacua, e deposita dentro do vaso sanitário o vírus, no momento que você dá a descarga, como existe um turbilhonamento da água e gotas se respingam, né, pelo banheiro, logicamente você pode espalhar o vírus, né? Eu espero que quando a gente vá ao banheiro, a gente dê descarga das próprias fezes e não das fezes de quem veio antes, né? Porque aí a gente tem todo o risco de, se a gente tiver com Covid, as nossas fezes que a gente tá mandando embora e, enfim, é o meu vírus comigo mesmo ali. Mas por isso também faz parte da higiene da descarga, né? E claro, fechar a tampa do vaso sanitário reduz a quantidade de respingos aí pelo banheiro, e obviamente vai reduzir a carga de vírus dentro desse banheiro, que pode potencialmente ser utilizado por outras pessoas. É basicamente isso, mas é uma pergunta interessante, sim. Ah, legal. Eu que bolei essa pergunta, mas eu falei, eu li sobre isso e eu falei, nossa, que coisa curiosa, não ouvi ninguém falando sobre isso, vamos falar também. Então, acho que a gente já pode terminar, só agora se você quiser indicar alguma coisa ou deixar alguma mensagem para o pessoal. Olha, acho que a minha principal mensagem já que a gente está falando de Covid, de pandemia, evite aglomerações, não saia de casa se não for necessário. Pense que a gente precisa pensar na nossa própria saúde, sim, no nosso próprio bem-estar, sim, mas a gente precisa pensar nos demais, porque é impossível viver numa sociedade onde a gente não esteja conectado com outras pessoas, em todos os sentidos, inclusive no sentido de transmissão de doença, de probabilidade de que a gente adoeça aí juntos e muita gente morra sem necessidade, né? Então, vamos pensar na gente, sim, mas também vamos pensar no próximo. Acho que essa é a minha grande mensagem de hoje. Tá bom, então. Muito obrigado, a gente agradece muito de novo a disponibilidade e a gentileza também. Esperamos que na próxima vez a gente possa fazer um podcast sobre uma coisa mais leve, mais leve, talvez. Mais leve. Isso aí, meninos, eu que agradeço o convite de novo, é um prazer passar esse momento aqui com você de novo e trazer um pouco aí do conhecimento que a gente tem. E obrigado, e qualquer coisa está à disposição, se precisar. De verdade, Edu, obrigado pela disponibilidade. Imagina, é um prazer. A gente sempre vai te agradecer, porque a gente sabe como deve estar corrido para ti. Bastante. Não deve estar sendo fácil, a gente sabe. Mas uma hora acaba, assim, não sabemos quando, mas uma hora isso aí vai acabar, né? A minha indicação de hoje vai ser um livro do Philippe Arrier, que se chama A História da Morte no Ocidente. É um livro editado pela editora Nova Fronteira e ele é bastante interessante porque ele vai abordar como o comportamento humano diante da morte se transformou na sociedade cristã, sob um ponto de vista histórico e sociológico. Ele vai abranger o período da Idade Média até a época contemporânea,
e vai evidenciar como a gente passou de uma forma de encarar a morte de uma forma, digamos, natural, né? Domesticada, como se fosse uma coisa normal a morte e presente no dia a dia, para uma coisa, para uma negação absoluta que nós vemos nos dias atuais, né? E por isso até é tão difícil a situação da pandemia para a gente. Então é isso. E você, Júlio, o que você vai indicar hoje? Hoje eu vou indicar uma série que tem no Prime Video da Amazon, que é o The Boys, que The Boys é uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis, que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados como deuses, abusam de seus poderes abusam de seus superpoderes ao invés de usá-los para o bem. É o sem poder contra o superpoder. Quando rapazes embarcam em uma jornada heróica para expor a verdade sobre os 7. São os 7 principais super-heróis dessa série. Ela tem uma temporada por enquanto, mas já foi confirmada a segunda temporada. E ela está disponível lá na Amazon Prime Video. E eu queria indicar um filme também, que é aproveitar que a gente tá em época de romances, indicar o Moulin Rouge, que quem me indicou foi meu namorado e que eu ainda não tinha assistido, e é um filme que tem quase 19 anos, quase 20 anos, e eu assisti essa semana, foi bem legal e achei bem interessante. Então é isso, gente. O nosso próximo episódio é um especial do Orgulho LGBT. A gente vai receber aqui a Biquarentona, do canal... É Márcio Rolim, né, o nome dele, né, Guto? Márcio Rolim, isso. A gente vai receber aqui o Márcio Rolim, do canal Biquarentona, que é um canal no YouTube muito, muito, muito bacana, muito legal, que ele fala várias coisas do mundo LGBT. Se você não é LGBT, assista. Se você é LGBT, assista muito. Vale muito a pena, é bem legal. E a gente vai receber ele domingo, a gente vai gravar com ele domingo agora, dia 28, que inclusive é o dia do Orgulho LGBT, e o episódio sai na segunda. Minto, não sai na segunda, porque na terça tem o episódio que a gente gravou hoje com o Dr. Edu. O episódio vai sair no sábado, já em julho. Tá bom, pessoal? Então, ouçam semana que vem, no sábado, quando sair, que você... Fiquem em casa. Preferencialmente, lavem as mãos, passem álcool em gel, se precisar sair, usem máscara, se cuidem sempre, porque a gente não sabe quando que isso tudo vai acabar. Então é isso. Tchau! Desculpa falar no meio, é que